Funcionários dos Correios são contrários à desocupação do centro de distribuição regional que funciona na Zona Noroeste, em Santos. Contrariando uma determinação judicial, a unidade funcionou normalmente hoje. Silvio trabalha no centro de distribuição há mais de 10 anos. Ele diz que não tem medo de que o prédio desabe. O telhado já foi refeito, foi tudo reformado aí. O forro ali é um forro de isopor, então nós não temos medo de que isso caia, porque isso não tem perigo de cair. Mas o Ministério Público do Trabalho vê a situação de outra forma. O MPT verificou que o imóvel está com problemas estruturais graves. Por fora, a gente até consegue ver rachaduras. O laudo da perícia diz que há risco de desabamento. A determinação da Justiça é para que o prédio seja desocupado hoje. E caso isso não ocorra, a multa prevista é de R$100 mil por dia para os Correios. Hoje está normal o trabalho. Vamos aguardar uma posição com a juíza, porque o departamento jurídico, tanto da empresa quanto o do proprietário do imóvel, querem hoje ter uma conversa com a juíza para passar as posições deles e ver se conseguem uma dilatação de prazo quanto a essa situação. Daqui do centro de distribuição da Zona Noroeste, saem mais de 250 mil cartas e encomendas por dia, que são distribuídas para as agências dos Correios das 9 cidades da Baixada Santista. Aqui trabalham 120 funcionários em 3 turnos. Segundo o sindicato da categoria, se esse prédio tiver que ser desocupado, será prejudicado o serviço de distribuição e também vão sofrer os funcionários. Se tiver que desocupar, não existe prédio suficiente dos Correios na região para colocar esses funcionários. Então, infelizmente, alguns, talvez seja algo que eles tenham a fazer, ter que buscar a carga em São Paulo, no prédio do Saúde, e descer com essa carga e fazer a entrega na região. Isso vai dificultar muito a distribuição na região. Então, nesse momento, se não conseguir uma dilatação de prazo, todos sairão prejudicados, tanto os trabalhadores quanto a população, por conta do atraso na entrega. Segundo o sindicato, nenhuma decisão foi tomada hoje. A Defesa Civil protocolou no fim da tarde um documento no Ministério Público garantindo que não há risco de desabamento no local. O centro de distribuição vai abrir normalmente amanhã. E a partir da próxima segunda-feira, o serviço do veículo leve sobre trilhos, o VLT, vai passar a contar com 2 novos veículos. A novidade significa 10 viagens diárias a mais e a redução do tempo de espera durante o horário de pico de 8 para 7 minutos. O serviço, que hoje conta com 11 quilômetros de trajeto entre a área continental de São Vicente e a estação Porto, em Santos, transporta em média 27.500 passageiros por dia. Susto ontem à noite em Santos. Catraia bate em barco da praticagem e afunda. 7 passageiros caíram no mar. A embarcação que se envolveu no acidente era como uma dessas, que fazem a travessia Santos Vicente de Carvalho. A catraia voltava para Santos quando foi atingida por uma lancha da praticagem. No momento do acidente, a catraia, que tinha capacidade para 17 passageiros, estava apenas com 7 pessoas. A embarcação afundou. Ninguém estava usando o colete salva-vidas. Quem ajudou a resgatar as pessoas que estavam na água foi o próprio piloto da lancha da praticagem que atingiu a catraia. E também outras embarcações que estavam ali perto correram para fazer o socorro. Felizmente, ninguém se feriu. Segundo o capitão dos portos de São Paulo, os passageiros não são obrigados a usar colete salva-vidas. O que a norma prevê é que a embarcação disponha de coletes a bordo de fácil acesso para todos os passageiros. Não é obrigatório ao passageiro portar o colete, embora ele possa fazê-lo se ele assim o desejar. O capitão explica que a fiscalização é frequente. Toda semana aqui, nossas equipes estão aqui na área do estuário fazendo essas inspeções, essas verificações em todas as embarcações de passageiros que fazem as travessias na nossa região. O capitão afirma ainda que já está em andamento a investigação para apurar o que causou o acidente. É cedo nós anteciparmos, as equipes estão avaliando, existe todo um processo para que os envolvidos no acidente sejam ouvidos, Então, somente as apurações do inquérito poderão nos permitir chegar a alguma conclusão. Um comerciante de Praia Grande foi refém de 2 marginais por quase 16 horas na última terça-feira. Os 2 bandidos se passaram por vendedores de um veículo para atrair a atenção do empresário.
Durante o teste do carro, eles sacaram a arma e anunciaram o sequestro. A dupla pediu inicialmente R$50 mil à família da vítima, mas durante as negociações baixou o valor para R$19 mil, valor que foi pago. Horas depois, o comerciante e um amigo, que também foi levado pelos bandidos, foram deixados em uma avenida da zona sul da capital. E depois de uma semana inteira de sol, o tempo começa a mudar na Baixada Santista a partir desta sexta-feira. Vamos conferir a previsão. O dia começa com muito calor em Santos, com temperatura máxima de 39 graus a partir das 10 da manhã e mínima de 28. Mas nós não vamos passar por todo esse calor sem consequências. No fim da tarde acontecem pancadas de chuva que podem ser fortes. É bom sair de casa com guarda-chuva. Em Praia Grande, a chuva também chega no fim do dia, mas o calor vai ser um pouquinho mais ameno, máxima de 35 e mínima de 24 graus. Também chove em Guarujá, depois de um calorão durante a manhã e a tarde. No fim do dia, há chances de tempestade. A mínima é de 24 e a máxima 34 graus. Com o objetivo de proibir o comércio de bebidas alcoólicas nas proximidades de universidades públicas ou privadas em Santos, um projeto de lei foi apresentado na Câmara Municipal. O autor é o vereador Bruno Orlandi, que traz mais detalhes ao Caderno Regional. O projeto de lei consiste na proibição da venda de bebidas alcoólicas no entorno das universidades, em até 40 metros, das 8 da noite às 8 da manhã. Ele veio de uma iniciativa, ainda quando eu era secretário adjunto de segurança aqui em Santos, quando a gente percebeu a aglomeração de jovens no entorno das universidades para o consumo de bebida alcoólica. Esse tipo de prática começava com aglomerações nessas esquinas, em diversos pontos da nossa cidade, em várias universidades, inclusive do país inteiro, e por conta disso, esse projeto de lei visa coibir esse consumo de álcool, que na sequência acaba trazendo a criminalidade para o local. Quando a gente tem um grande consumo de bebida alcoólica no entorno, com muitos jovens, você acaba atraindo a aglomeração de pessoas. Na sequência, existe o aumento da criminalidade, com pequenos furtos, depois roubos. Mais à frente, pequenos pontos de consumo de drogas, tráfico de drogas e, às vezes, chega a culminar com homicídios. Isso é um estudo de criminalidade que existe no Brasil inteiro e a gente percebe que isso começa com o consumo de bebida alcoólica em grandes aglomerações próximos a locais onde existam muitos jovens. O objetivo aqui é que a gente possa prevenir esse tipo de circunstância e que com isso acabe com a criminalidade ou diminua com essa medida primária de segurança. O governo tem a possibilidade de encaminhar os seus fiscais da prefeitura, eventualmente com forças-tarefa, que já existem aqui há alguns anos no município, com a Guarda Municipal, a Polícia Militar, desde que todos os órgãos envolvidos tenham a anuência dessa ação e com isso elas consigam fazer a fiscalização, prevenindo o futuro problema com a criminalidade no local. Nesse momento, o projeto já passou por todas as comissões na Câmara Municipal, está aguardando pautação para que a gente possa discutir em plenário e, com eventual aprovação do projeto, possa ir ao prefeito para sanção, transformando essa lei em realidade rapidamente, para que a gente possa trazer mais qualidade de vida, inclusive aos moradores do entorno que acabam sofrendo com a aglomeração das pessoas, com esse tipo de problema até de barulho noturno, e esse tipo de legislação visa coibir essa situação toda, trazendo mais sossego a todas as universidades, aos alunos, e também a quem mora nas remediações do local. Peritos da Polícia Federal encontraram fortes indícios de que ligações irregulares no circuito elétrico provocaram um incêndio que atingiu o Museu Nacional há 8 meses. Esse e outros destaques do país você confere agora no Brasil em 1 minuto. O fogo começou em um aparelho de ar-condicionado que resfriava o auditório no térreo. O equipamento entrou em pane na noite do dia 2 de setembro do ano passado, logo abaixo da sala que guardava o fóssil de 13 metros de comprimento de um dinossauro que habitou a América do Sul há 80 milhões de anos. O laudo apresentado nesta quinta-feira na Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro aponta sinais de que as instalações elétricas não seguiam recomendações do fabricante.
Cada um dos 3 aparelhos de ar-condicionado no auditório deveria ter um disjuntor próprio, mas era o mesmo para os 3. De acordo com a estimativa do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, em março, o salário mínimo necessário para sustentar uma família de 4 pessoas deveria ter sido de R$ 4.277,04. O valor é 4 vezes o salário mínimo em vigor de R$ 998. A estimativa é feita baseada em quanto deveria ser o salário mínimo para atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família, como estabelecido na Constituição. Entre essas necessidades estão moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social. 1.000 pontos de rodovias federais administradas pela União podem ficar sem radar até junho. As instalações foram suspensas na última segunda-feira para revisão, após ordem do presidente Jair Bolsonaro. Esses radares iriam funcionar em rodovias não concedidas à iniciativa privada e que estão sob responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, caso de 85% das estradas federais do país. Uma americana de 61 anos deu à luz a sua própria neta após emprestar sua barriga para a gestação do bebê de seu filho homossexual e do marido dele. Veja essa e outras notícias no Giro pelo Mundo. Cecile Eled vive no estado de Nebraska, nos Estados Unidos, e o parto ocorreu na semana passada. Ela e a recém-nascida, Uma Louise, passam bem. A criança é a primeira filha do casal homossexual. Em entrevista ao site BBC, Cecile disse ter partido dela a iniciativa de se oferecer como barriga de aluguel e que, inicialmente, todos achavam se tratar de uma brincadeira. Segundo o Índice Anual dos Países Mais Infelizes de 2018, elaborado por um professor de economia aplicada da Universidade Johns Hopkins, em Baltimore, nos Estados Unidos, o Brasil seria o 4º país mais triste. Os critérios utilizados são os seguintes: se uma nação tem uma taxa de inflação alta e índices de endividamento e desemprego elevados, é muito provável que seja triste. Por outro lado, se está crescendo economicamente, apresenta níveis de inflação, juros e desemprego baixos, tende a ser mais feliz. A Venezuela, que vive a maior recessão de sua história, encabeça o ranking que analisa o desempenho de 95 países como o país mais triste. O governo de Jair Bolsonaro enviou telegrama à Organização das Nações Unidas, a ONU, afirmando, abre aspas, que não houve golpe de Estado em 31 de março de 1964 e que os 21 anos de governos militares foram necessários para afastar a crescente ameaça de uma tomada comunista do Brasil e garantir a preservação das instituições nacionais no contexto da Guerra Fria. As informações são da BBC News Brasil, que teve acesso ao telegrama confidencial enviado pelo Itamaraty nesta quarta-feira a Fabian Salvioli, relator especial da ONU sobre promoção da verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição. Os 15 bailarinos da Companhia Santista de Dança, Secult de Santos, foram vencedores do 4º Amsterdã International Competition e trouxeram nesta quarta-feira a Santos medalhas de ouro em 2 categorias, além de muita emoção. A emoção da chegada. Uma recepção como essa, hein? E não podia ser de outra forma, não. A Companhia Santista de Dança voltou da Europa vencedora. Participaram do Amsterdã International, um dos principais festivais de dança da Holanda. E o aproveitamento foi de 100%. A companhia foi premiada como o melhor grupo do festival e conquistou o 1º lugar na categoria Conjunto Contemporâneo Adulto. E os bailarinos Jefferson Souza e Bárbara Manuia fizeram a dobradinha brasileira, com 1º e 2º lugar na categoria Contemporâneo Sênior. E em meio a abraços e beijos, Jefferson confessou que o resultado
superou as expectativas. A gente lutou tanto para isso e o resultado foi maravilhoso. Tudo que a gente menos esperava aconteceu e foi fruto de muita luta, muito ensaio, muito treino. Muito ensaio, muita luta, muito esforço para tudo isso dar certo e tudo isso está acontecendo aqui. E a Bárbara, emocionada, mal conseguiu explicar o que sentiu. A gente ensaia, e tem cansaço, tem todas as dificuldades, né, que um bailarino tem, porque não é fácil. E receber isso é muito gratificante. E chegar com medalha no peito, então, hein? Cadê a medalha? E depois de ver tanto abraço e choro, você deve estar se perguntando, e as mães? Eu estou muito feliz pelo meu filho, mas eu já sou feliz só dele fazer o balé. E agora ele trazer essas medalhas, tudo que ele ganhou, maravilhoso. Ele merece tudo de bom. Tem que receber com festa mesmo. Nossa, tinha que ter fogos para eles, fogos. É muita emoção e eu estou muito feliz por ela. Eu não sei, é tanta emoção que não dá nem para falar pensar, né, o que eu estou sentindo agora. Espero que ela conquiste muito mais do que isso, que é para isso que a gente trabalha. O prefeito Paulo Alexandre Barbosa foi cumprimentar a equipe que fez Santos brilhar na Europa. O mérito é todo delas, né? Um trabalho muito bonito feito na cultura de Santos, né? Preparando essas meninas durante o ano que se prepararam para esse grande momento, disputaram com várias companhias do Brasil, é importante ressaltar isso, né? Poucas públicas, é verdade, muitas privadas com muitas vezes mais recursos, melhor estrutura, e elas fizeram toda a diferença, ganharam, projetaram o nome da cidade e reconheceram certamente também um reconhecimento do trabalho feito pela cultura na nossa cidade, né? Conquistar resultados tão expressivos não é fácil não. Tem que se dedicar, ensaiar muito. Mostrar um trabalho bonito a gente sabia que ia fazer, porque a gente está trabalhando muito, não tivemos férias, 7 de janeiro estávamos na coreografia, então a gente sabia que ia fazer um trabalho bonito. Só que pensando que a Europa é Europa, né? Mas quando chega lá e pega um primeiro lugar, nossa, é sensacional, é demais. Você viu, né? Teve emoção, abraço, lágrima, sorriso, não poderia ser diferente. A galera agora está celebrando, com direito a churrasco, samba e muita alegria, é claro. E essa festa não tem hora para acabar. Mas uma coisa é certa, ela acaba hoje, porque amanhã, de volta ao batente. Ganhamos a bolsa, por ser o primeiro grupo, o melhor grupo do festival, ganhamos uma bolsa para a Itália. Quando vai ser isso? Ano que vem. Bora batalhar. Não, agora é voltar para os ensaios, é isso? Sempre. E começou em Santos a mostra de monólogos Abril pra Cena. O evento vai até sexta-feira no Teatro Municipal Brás Cubas. Os espetáculos são produzidos por artistas da região. Dor, sofrimento, momentos de euforia e de profunda tristeza. Em uma mistura de ficção e realidade, o monólogo O Suicídio Mais Bonito do Mundo dura 45 minutos, em que a atriz vive os últimos e agonizantes momentos de pessoas que deixaram vídeos e cartas de despedida. É um projeto que a gente já começou aí, se a gente colocar na ponta do lápis, já tem mais de 9 meses, desde o trabalho de pesquisa. Na verdade, esse pontapé desse projeto inicial foi com o SESC foi o grande provedor desse projeto, e agora a gente está caminhando, os grupos, os coletivos, a gente está caminhando com as nossas próprias pernas, né? O tema abordado é tão sério que, segundo a Organização Mundial da Saúde, por ano, 800 pessoas se suicidam em todo o mundo. A cada 40 segundos, alguém tira a própria vida. Em Santos, os dados mais recentes são de 2017, quando foram registrados 23 casos. Na verdade, a gente buscou, dentro desse momento que a gente tem visto tantos jovens e uma discussão que ainda acho que um pouco rasa sobre a questão do suicídio, a gente fez uma investigação em cima deste tema e o monólogo de hoje fala exatamente dessas situações. Então a gente busca um pouco de histórias reais, que também se funde com histórias que não são nossas, que se fundem com histórias pessoais nossas, de nós que estamos nesse trabalho.
E eu acho que é importante, acho que precisa ser falado. Acho que é um tema ainda que é pouco discutido. A gente se discute um pouco no período de setembro, né, o Setembro Amarelo, e depois isso fica meio que escondido, é quase um tabu falar sobre suicídio. Eu acho que o espetáculo traz essa discussão, traz essa reflexão, porque é necessário. A gente está passando por um momento bem complicado, eu acho que é preciso falar sobre esse assunto. A apresentação do monólogo termina com Mariana dando vida a Evelyn McHale, uma escriturária americana que pulou do 86º andar do Empire State Building, em 1947. Esta foto mostra que, apesar da altura, seu corpo ficou praticamente intacto, caído em cima de uma limusine, e é considerado o registro mais bonito de suicídio da história. Eu fiquei emocionado, né? Porque pela atuação da atriz, pela proposta que foi feita, eu acho que assim, esse tipo de espetáculo tem que ter muito mais visibilidade, até para tocar outras pessoas, né, que vivem uma condição assim, né? O sofrimento ele está aí, né? E as pessoas, algumas pessoas acabam de alguma forma negando isso, né? E foi fabuloso. Fabuloso. É um tema que está muito próximo da gente. Na Baixada Santista, os números sobre suicídio é muito alarmante. E a gente tinha sempre esse cuidado de abordar esse tema, para não ficar uma coisa tão grosseira, para não assustar as pessoas, mas também de uma forma conscientizadora, né, a ponto das pessoas se ligarem, prestar atenção em quem está próximo deles e tudo mais. Foi muito revigorante assim, a resposta do público, as pessoas que vieram conversar, pessoas que a gente nem imaginava que já chegou a passar por uma situação parecida, de chegar e agradecer pela delicadeza de tratar no assunto também, que foi uma das nossas preocupações. E é isso, está sendo bem gostoso assim, apresentar, tá bem legal. Ao todo, 5 monólogos fazem parte da mostra, que vai até sexta-feira, dia 5 de abril, no Teatro Municipal, na Avenida Senador Pinheiro Machado, número 48, bairro Vila Matias, em Santos. A programação está na página Abril pra Cena, no Facebook. O público paga o quanto puder, com contribuição voluntária ao final da sessão. As pessoas de Santos têm que vir prestigiar esses espetáculos que são de artistas aqui da região, que muitas vezes não são conhecidos, né? Às vezes a gente tem aqui uma peça de alguém famoso e o teatro lota, e aí os artistas da cidade, o público de Santos ainda não vem assistir. Tem muita gente boa, muita gente discutindo o assunto que precisa ser falado agora em 2019, então eu acho que o público tem que vir prestigiar todos os espetáculos. Futebol. A Portuguesa Santista entra em campo daqui a pouco pelas quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. O jogo de ida contra a Internacional em Limeira começa às 9h30 da noite. O caminho até aqui foi longo e nada fácil. A Portuguesa Santista foi o segundo melhor time da fase de classificação. Somou 27 pontos, venceu 8 vezes, empatou 13 e perdeu 4. Foram 20 gols marcados e 15 sofridos. Uma campanha incrível que vai ser decidida em 180 minutos. A sorte está lançada para a Briosa. Daqui a pouco, no Major Levi Sobrinho, a Portuguesa joga a primeira de 6 decisões até a grande final. No mesmo estádio, na primeira fase, o time santista mostrou ser um visitante indigesto. 2-1 e classificação antecipada. Que os bons ventos continuem soprando hoje em favor da Briosa. Essa é a expectativa e a torcida do Sistema Santa Cecília de Comunicação, que esteve ao lado do time rubro-verde em toda a competição. Aliás, caminhar junto com a Portuguesa é com a gente mesmo. Vamos juntos rumo a mais um acesso. Este ano são 3 vagas. Que vem a primeira divisão. A Portuguesa Santista, exuberante futebol. O da Portuguesa passa chuva ou passa sol. O teu passado, a tua história, deixam teus atletas a correr carros de glória. Do teu presente és papel. És a fita azul em rubro verde do Brasil. Tens a façanha
bola no pé, massa em delírio, é grito de olé. Tem da façanha, bola no pé, massa em delírio. E para a partida de hoje, a Briosa vai contar com a volta do zagueiro Ballarin, recuperado de contusão e que esteve ausente nas últimas 3 rodadas. O jogo de volta acontece no domingo às 7 da noite em Uricomoça. Já o Santos está em campo nesse momento pela terceira fase da Copa do Brasil. Em Goiânia, o Peixe segue empatando em 0-0 contra o Atlético Goianiense. A partida está no final do primeiro tempo. 2 confrontos vão decidir a vaga para as oitavas de final da competição. E o Caderno Regional de hoje fica por aqui. Cobertura completa sobre a rodada você acompanha no Santa Portal e também logo mais no programa Esporte por Esporte às 11 da noite. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Tchau.